Pois bem, mais um vídeo. Não esperava gravar outro vídeo hoje, mas é a segunda tentativa, porque eu descobri que, por alguma razão, meu áudio não estava sendo captado. Mas vamos falar sobre a gestão Casares. Tentar dessa vez não ofender um certo senhor que senta na cadeira de presidente do São Paulo, mas vamos falar sobre essa bela gestão. O que me motivou a gravar isso daqui foi o Jamerson. Jamerson, lateral esquerdo do Guarani, jogava até anteontem no Azures, e que é um time que eu nem sei que divisão joga. Mas aí foi pro Guarani e então fez um bom, né, um campeonato paulista razoável, 11 partidas, um gol, uma assistência, chamou a atenção de São Paulo e Santos, ambos com propostas, e optou para ir pro Curitiba. Ó que beleza, um time que provavelmente vai lutar para não cair na primeira divisão, mas ele preferiu, em vez de jogar no São Paulo ou no Santos, mas o Santos pouco me importa, né? Mas ele preferiu, em vez de jogar no São Paulo, jogar no Curitiba. Ali. E o pior, quando eu vi a notícia, eu pensei, pô, o cara fez o melhor pra carreira dele. Porque é esse o sentimento, realmente. E não foi por maldade, não, tá? Eu realmente acho que ele fez o correto pra carreira dele. Ele vai lá jogar no Curitiba, provavelmente vai ter um campeonato difícil, né, pela frente. A Curitiba é um time enfraquecido, mas é um time que está tentando se reestruturar e que nos próximos anos promete chegar a algum lugar, né, pelo menos está um pouco melhor do que está agora. Agora o São Paulo, e o Santos também, mas o São Paulo, não sei para onde vai. Então vamos falar agora sobre a gestão Casares, um vídeo que quando eu comecei, né, esse canal, quando eu comecei a fazer esses vídeos, eu pensei muito nesse tipo de coisa, se eu iria fazer esse tipo de vídeo ou não, falando sobre a questão política lá dentro, né? Mas, por causa daquele negócio da família, que é sócia do clube, etc. Mas, vamos falar dessa maravilhosa gestão. Começando, assim, eu queria só pontuar uma coisa. Muita gente fala da gestão Leco. E a gente tem a pior contratação da gestão Leco, que é o Pablo, né? Eu acho que ninguém discorda disso daí. O Pablo foi contratado lá por 20 bilhões de reais na época. E por mais que tenha sido desastroso, né? Esse jogador, né? Ou essa contratação, mas tinha um motivo. Quer dizer, eu consigo entender por que alguém contratou esse cara. Quando ele chegou por 20 milhões, eu não entendi. Quer dizer, fiquei tipo, porra, é muito dinheiro por esse jogador. Mas pensa comigo, o São Paulo queria um centroavante, né? Tá precisando de um centroavante. E o Raí, o Pássaro e o Leco, pelo menos eram os cabeças, né, daquela gestão. Eles viram a oportunidade de ter o Pablo, que acabava de ser campeão sul-americano com o Atlético Paranaense, fazendo uma ótima temporada, né? E junto do São Paulo também tinha Flamengo e Palmeiras brigando pelo jogador. Então o São Paulo foi lá e pagou 20 milhões nesse atleta. É isso. Eu volto a frisar. Não teria feito essa contratação do mesmo jeito que eu digo que não teria feito a contratação do Alan Franco, do Seba Mendes, né? Mas enfim, não teria feito a contratação do Pablo, especialmente por esses valores. Sei lá, talvez 12 milhões estava mais que bem pago pelo jogador que ele é. De qualquer forma, São Paulo foi lá, contratou, não deu certo, teve seus momentos bons, mas em geral foi muito ruim, especialmente a reta final de passagem dele pelo Morumbi, né? E aí tivemos a dupla Brenner e Luciano, que depois deixaram o Pablo completamente no esquecimento, comeu banco para eles, e foi isso. Beleza? Mas enfim, tinha assim, ok, esse cara estava fazendo uma boa temporada. Agora vamos falar sobre, para mim, o que é a pior contratação da gestão Casares. Orejuela. Me explica agora. Eu te expliquei o Pablo, né? Como funcionou lá, qual era o momento do atleta. Agora eu quero que você me explique 17 milhões no Orejuela. Um cara que foi rebaixado pelo Cruzeiro e na temporada seguinte foi rebaixado pelo Grêmio. Como? A menos que o objetivo do São Paulo do Casares, e talvez seja, o rebaixamento, eu não sei se é o objetivo, mas caminhamos a passos largos nessa direção. A menos que isso seja o foco da gestão Casares, eu não vejo outra razão para você contratar um cara que vem de temporadas ruins assim, mas
Muito tempo. Não é há pouco tempo, não. O Orejuela, desde a Holanda, dá pra ver que ele tinha problemas na questão da intensidade no jogo dele. Né, a gente não sabe que ele estava lá no Ajax, né? O Ajax viu o Orejuela, entendeu que ele era uma jovem promessa, levou ele pra Holanda e depois, rapidamente, assim que pôde, devolveu pra América do Sul. E agora ele está aqui no São Paulo, recebendo ótimos salários. E não, e realmente ótimos salários. Salvo engano, ele ganha cerca de 600 mil por mês. Como pode? Não sei. Assim, se pagasse 30 mil, era muito. Pois bem, era uma gestão que prometia ser profissional. Bom, a gente tem que lembrar que o diretor de futebol, Belmonte, não poderia estar ali. Não só porque ele não é um profissional da área, mas vai contra o estatuto do clube. E aí agora eu vou falar pro Belmonte. Se alguém aqui o conhece, eu sei que tem muita gente do clube assistindo, passe esse momento pro Belmonte. Belmonte, você tinha, né, pelo menos, muito respeito lá dentro do São Paulo. Pessoas viam um jornalista de respeito, um jornalista com um bom histórico na imprensa, e depois tem a sua loja de roupa. Muitos sócios foram comprar ternos, né, na sua loja de roupa. Enfim. Por que você se submete a isso? Você puxa voto pra esse cara. Você é só não vou falar o que eu acho, mas você é um cara só serve pra puxar voto pra ele. E você continua lá. E o associado vai lá e vota. Por que vota? Não sei. O problema é que ele deve ser reeleito. O Casares pediu transparência, né? Ele falou que teria muita transparência. Para mim, a gestão mais turva que eu já vi na história do São Paulo, exceto por ele mesmo. Ele tá tão transparente que sumiu, não dá nenhuma entrevista, ele só fala na boa, né? Na ruim, ele não fala mente chega lá também. Tem um capítulo para isso. Mas a questão é, perdi a linha de raciocínio. Lembrei. A questão financeira, né, do clube, balanço financeiro. Então, eu procurei para saber se o clube continuava a parte social continuava no superávit. E eu não achei. Por que eu não achei? Porque não tá publicado. Na página de transparência lá do clube, tá até 2021. É isso. Então, a transparência, dane-se, né? Porque você tem que publicar. Quer dizer, a lei diz que você tem que publicar o balanço financeiro. Não diz que você tem que deixar fácil acesso, né? Deve estar publicado em algum lugar aí na web, não sei. Talvez fez igual algumas prefeituras, né? Que tem que, sei lá, a prefeitura é de alguma cidade do norte e tem que publicar alguma coisa lá, qual é mesmo? Uma licitação pública. Aí publica num jornal de bairro no sul do país. Vocês entenderam, né? Vai ver, foi isso que ele fez. Porque, porra. E aí, por quê? Por que eu tô falando disso daí? Porque até onde eu sei, ou pelo menos até onde eu consegui ver, né? A parte social é superavitária. Ou seja, a parte social do clube dá lucro. Né? O sócio acaba não só se pagando, né, digamos assim, ele paga a estrutura que ele utiliza lá, mas como ele dá lucro. O problema é que no discurso do Casares e nas metas que ele colocou para a própria gestão e não cumpriu, diga-se de passagem, ele deixa ali meio subentendido que a parte social não dá lucro, que a parte social é uma despesa do clube, e não é verdade. E aí o sócio fica queimado com a torcida do São Paulo, né? A torcida que não é de associados. E obviamente, né? O torcedor não tem como saber dessas coisas. Se eu não consigo ter acesso a isso, eu imagino o torcedor comum. Então, fica achando que a parte social é um problema pro São Paulo. E o sócio otário vai fazer o quê? Votar no Casares de novo. Por quê? Porque é otário. Não tem outra justificativa. Eu não tô falando... Assim, eu não quero saber quem você vai votar, desde que não seja no Casares. Porque claramente, por onde a gente tá indo, é pra um buraco chamado Série B. E se não tomar jeito, vai ficar lá por um bom tempo. Tá bom? Sério. Sem sacanagem. Outras coisas também da gestão do Casares. SPFC Play, foi um sucesso? Diz aí. Eu não conheço ninguém que acompanha, tirando os caras bem mais fanáticos, né? Mas
sei lá, por exemplo, pra mim, era muito mais tranquilo pelo YouTube, saber quando é que o Sub-17, o Sub-15 iam jogar. Dá pra acompanhar lá. Tinha muito torcedor acompanhando, muito mais torcedor do que tem na SPFC Play. Tá bom, então, bom. É isso, é isso. Sem contar que ele falou que ia monetizar isso daí. Onde tá? Enfim. Ele é marqueteiro, tá? Só pra avisar. Quer dizer, ele se formou em Direito, mas a carreira dele é pelo marketing. Não sei o porquê. Mas pouco me importa também. Mas, até agora, a única coisa que ele soube vender foi a própria imagem. Vendeu o São Paulo em si, nada. Tanto que ele veio falar que tava com o maior patrocínio da história, né? No mundo paralelo dele, né? É o terraplanismo de São Paulo. O cara ele vem falar que o maior patrocínio da história, o problema é que não é. E aí ele senta na cadeira de presidente de uma instituição como o São Paulo, respeitada no mundo, quer dizer, era respeitada, né? Até recentes gestões, isso eu não vou colocar só na conta dele, mas era respeitada, agora é conhecida, não sei se mais continua respeitada no mundo inteiro, e vai lá e fala descaradamente uma inverdade. Tem outro nome pra isso também, se você preferir. Mas ele vai lá e fala que é o maior patrocínio da história quando não é o maior patrocínio da história. E como é que a gente aceita isso? Como é que esse cara continua no cargo? Como é que a gente pode aceitar um cara como esse presidindo São Paulo? Assim, eu acho que ele tinha que entender uma coisa. O São Paulo, independentemente de quão ruim seja a gestão dele, independentemente de quão competente ele seja, eu não acho que ele seja como muita gente fala, né, que ele seja um mau caráter ou algo do tipo. Eu acho que não. Eu acho que ele caiu lá, ele queria muito ser presidente do São Paulo, conseguiu ser presidente do São Paulo, mas ele não sabe o que está fazendo. Ele não sabe como é que se gera um clube. Não sei se ele sabe gerir alguma coisa, enfim, alguma empresa, né, que eu quero dizer. Mas, definitivamente, ele vem mostrando que ele não sabe gerir o São Paulo. Eu não acho que seja má vontade, alguma coisa do tipo. Não, eu realmente acredito que ele seja São Paulino, que ele está tentando ser o melhor. O problema é que o melhor dele tá levando o São Paulo pra Série B. Tá fazendo o São Paulo ser piada. É isso. O São Paulo que antes, assim, eu lembro, na época de ensino médio, de faculdade, era até chato ser São Paulino, porque você ia zoar o quê da gente? O que você ia zoar? Que a gente tem muito título? A gente tem muita estrutura? Que a gente tem uma gestão financeira muito boa? Hoje a gente é piada. Mais que isso, tem os torcedores que têm até pena. Imagina, o que a gente sentia pelo Palmeiras lá atrás, quando tava na Série B, quando tinha um amigo palmeirense, ficava assim, pô, cara, que coisa, né? Pô, meio chato. E era meio chato mesmo, né, pro nosso amigo. Pra gente como torcedor acaba sendo engraçado. Mas, pô, você tentar dar uma força pro seu brother que tava ali sofrendo com o time dele na Série B. Ou com o Corinthians também foi a mesma coisa. Não, dessa vez é a gente que tá indo lá. E ó, por causa de uma gestão incompetente. Uma gestão que prometeu reestruturar o São Paulo. Tudo seria diferente. São Paulo iria pro futuro. O futuro do São Paulo. Ia virar um foguete. O ponto é que ele mirou no solo, né? Então a gente vai afundar de vez. Se continuar, eu não tô, assim, se continuar com a gestão Casares, pode esquecer. Se você acha que esse ano tá ruim, espera pro próximo, e pro próximo. Tem que lembrar, né, que vai até o final desse ano, e depois, se ele se reeleger, são mais 3. E aí, aquele negócio, ele já deu 2 golpes, né? Pra dar mais um, é um pulo, pô. É um pulo. Terceira tentativa de golpe dele, porra, pra ele não tá nem aí. Se ele faz isso daí de uma vez, faz sempre. Sabe? E como é que o associado deixou? Como é que o associado deixou isso acontecer? Sério. Tem muito sócio que não vai votar, que tá cansado da política do clube. Pra quem, né?
lá dentro de São Paulo funciona como uma micro Brasília, tá bom? Não foge muito disso daí. Tanto que a gente tem o nosso próprio PMDB, né? Eu não vou citar o nome do sujeito, mas repara aí, tem um cara que em toda gestão ele tá ali. Papagaio de pirata, assim, toda gestão. Ele é alguma, não importa o quê, mas ele tá sempre ali como diretor de alguma coisa. Às vezes ele tá como diretor, eu não vou citar os caras, mas às vezes ele tá com um diretor um pouco mais importante na parte social, às vezes um pouco menos importante. Eu não vou citar cargo pra não ficar na cara quem é, né? Mas ele tá ali, assim, o associado sabe quem é, o cara que acompanha mais a política sabe. Ele tá ali, ó, há uns 20 anos, pelo menos, né, desde que eu lembro dessas coisas, ele tá lá. Ele tá lá como papagaio de pirata e vai seguir, assim, ad eternum, tá? Até o cara ir de base, ele vai seguir lá como papagaio de pirata e, porra, dane-se. Outras coisas pouco transparentes da gestão Casares. O parceiro que pagou o galopo. Pagou até em criptomoeda. A gente não sabe quem é. O cara é também benevolente, não precisa, né? Não precisa dizer qual é o nome. Agora, será uma... Sério, você vai se surpreender se daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, a gente descobrir que o São Paulo mesmo que pagou, mesmo não podendo, não tendo dinheiro para isso, foi lá e pagou o galopo, que não vale o que foi pago, tá bom? Diga-se de passagem, né, dando uma de neto agora, mas não vale o que foi pago por ele? Você vai me dizer que vai se surpreender se descobrir que foi o próprio São Paulo? Outra coisa também, SPFC Bank, na mesma semana que o São Paulo iria lançar o SPFC Bank e foi adiado porque teve um problema lá no servidor, o Palmeiras lançou o banco deles. Tá sendo um sucesso. Assim, cresceu enormemente o número de sócios torcedores do Palmeiras, porque quando você faz um cartão de crédito lá, você tem um abatimento de não sei o que como sócio torcedor. Tem umas coisas assim, sabe? Cresceu o número de sócios torcedores, não sei quantos milhares de contas já foram criadas, e é dinheiro, né? Porque o clube ele ganha uma porcentagem lá nessas transações que são feitas. Então, o do São Paulo tem gente que pediu, né? Tentou, depois desse problema com o servidor, foram lá lançado, pediu a conta, né, no banco, tentou abrir essa conta no banco e não teve resposta. Assim, passaram-se semanas, e o cara não teve resposta. Quem também não tem resposta é o sócio torcedor, que comprou seu plano, tá esperando seu kit, e sabe onde é que tá o kit? Não sei. Adoraria saber. Sabe quem tinha que responder isso daí? O Casares, mas ele não. Ele só responde pra quem? Quando... Eu falo do André Hernan agora, tá? Ele sabe que ele teve essa entrevista com o Casares e... Assim, ele é setorista do São Paulo, né? Ele acompanha o São Paulo de perto. E, quer dizer, não sei se ele é exatamente setorista, mas eu sei que ele acompanha de perto, ele tem um bom trato lá dentro, um bom trânsito, né? Lá dentro do clube e da Barra Funda. Então, eu até entendo que ele não pode chegar com os 2 pés no peito, ele não pode ser mais incisivo em algumas perguntas ou coisas do tipo. Ainda mais quando era um mano a mano. Você tá fazendo uma entrevista lá, uma exclusiva, você não vai chegar para quebrar no seu entrevistado, ainda mais quando é alguém que você precisa ter uma boa relação. Então você vai fazer as perguntas, vai dar oportunidade para aquele cara dar a versão dele dos fatos, e foi isso que o André Hernan fez. Aí o Casares foi lá e deu a versão deles dos fatos. O ponto é que o Casares faltou novamente com a verdade, né? Porque ele veio falar que tá tudo às mil maravilhas, que a gente veria aqui sem nenhum problema, né? O superávit que teríamos no clube. É verdade, o superávit veio de 37 milhões. 2 pontos só. Primeiro, aqui, ó, 2. Cortou o dedo. Aqui, 2. Primeiro, os salários estão atrasados. De novo. Esse cara não para de contratar jogador, de demitir jogador, e os salários estão atrasados. No balanço, vai lá ver como é que estão, o quanto a gente gasta de salário de jogador. Vai lá ver. Que beleza que tá. Aliás, a gente paga jogadores que já saíram há muito tempo, né? Jusilei tá na folha de salário de São Paulo. Olha que beleza. Jusilei, Daniel Alves, enfim, tem lá toda a lista dos jogadores que já saíram e continuam na folha de salário do São Paulo. E outra coisa, os 37 milhões não foi pela boa gestão Casares. Foi porque o Casimiro e o Antony foram pro United. Só por essa razão.
E ele vem, ele trata a gente como idiota. O Casares acha que o torcedor de São Paulo e que o associado de São Paulo é trouxa. Por isso que ele faz o que faz, porque ele não tem medo de que alguém chegue lá e prense ele. O associado, porque o torcedor comum fica distante do Casares, nem sabe como faz para encontrar o Casares. Mas o Casares tá ali, tem reunião de conselho. A reunião do conselho é sempre agendada. Como é que não tem um grupo de associados que prensa esse cara? Pra ele dar alguma resposta? Quando eu digo prensar, não me entenda mal, não me entenda como algo de agressão física ou algo do tipo. Longe disso, eu sou completamente contra, não tô falando sobre isso. Eu tô falando sobre chegar e exigir uma resposta, exigir clareza, transparência, porque ele não é o dono do São Paulo e ele age como tal. Se o cara é dono de um carro e ele faz tudo possível para estragar seu próprio carro, o problema é dele. Quer dizer, carro não, né? Carro anda na rua e às vezes um carro sem freio, por exemplo, pode causar um acidente. Mas sei lá, um móvel da casa dele. Se ele deixa um móvel que não pode tomar sol, tomando sol o dia inteiro, o problema é dele. Mas o São Paulo não pertence a ele. Ele está no São Paulo, ele passa pelo São Paulo. O São Paulo segue. O São Paulo vem muito antes dele e continuará muito depois dele. Independentemente de quão ruim seja essa gestão, o São Paulo permanecerá. Não importa se na Série B, na Série C, na Série D. O São Paulo permanecerá. E estaremos lá pelo São Paulo sempre. Agora, esse cara, ele age como se ele fosse o dono do clube. Como se ele pode fazer o que bem entende e não tem que dar satisfação a ninguém. Quando tem que. Ele veio falar de compliance. Que porra de compliance é esse? Que não tem transparência nenhuma. Você pode fazer as coisas como bem entende e dane-se. Você gasta dinheiro que não é teu, como você bem entende. Porque não é teu o dinheiro. O dinheiro pertence ao clube. São Paulo tá indo pra um buraco que talvez não consiga sair tão fácil assim. Se é que um dia vai se recuperar mesmo, 100%. Porque o mundo tá mudando, o futebol tá mudando. E se recuperar, é muito por causa disso daqui, ó. Eu falei no último vídeo, né? Botei aqui na lateral. É por causa da torcida. Por causa dessa galera. Eu já falei, a torcida é o último pilar que segura o São Paulo em pé. O último. Sério. Esse cara, ele tem que aprender uma coisa. Ele vai passar. Isso daí, ó. Se você tá chateado, se você tá puto com o Casares, saiba disso. Ele vai passar. Será, no final, só um cara qualquer que presidiu o São Paulo por algum tempo. E fez um péssimo trabalho. É isso que ele será no final das contas. Ele vai passar. E estaremos lá para ver isso daí. Irei comemorar muito quando essa gestão patética a gestão dele, passar. Mais um ponto. Adidas tá pouco se fudendo pro clube. Bom, tem um contrato. Aí, salvo engano, o contrato da Adidas é da gestão Leco, tá? Mas o contrato, você não pode nem romper o contrato, não tem cláusulas. Tipo, a Adidas não tem obrigação nenhuma com o São Paulo. Então, ela continua sem oferecer o material adequado, né? Vira e mexe, o Rogério Ceni não tem camisa, por exemplo, para ir para jogo. E também não oferece ao torcedor que quer comprar as coisas do clube e não consegue, como a camisa comemorativa em homenagem ao Tele, não conseguiram. Quer dizer, em homenagem ao Bimundial, mas focando, né, mais na figura do Tele. Não conseguiram. Simples assim. Não tem como. Não tem. Fizeram lá algumas unidades, acabou e o São Paulo segue perdendo dinheiro. Porque quer ter. O torcedor quer ter aquela camisa, quer comprar aquela camisa e não consegue. Aí fica buscando em vários lugares para ver se em algum lugar ainda tem estoque. E o São Paulo não prensa, quer dizer, claro que não prensa, né? Porque se o cara não vem a público nem para dar satisfação de coisa que é obrigação ele dar satisfação, no caso do sócio torcedor que não recebeu seus kits, quando que ele virá a público para falar alguma coisa de outra empresa ainda? Que você, em tese, não teria base legal para questionar. Porque não tá no contrato lá que eles são obrigados a cumprir porra nenhuma, porque o contrato foi uma bosta. É inacreditável, assim, a incompetência geral da galera que geriu São Paulo nos últimos anos. Fechando com
com um cara que, né, já disse, um marqueteiro que só sabe se vender. Vender o clube ele não é muito bom, não. Agora, se vender, porra, nisso daí, ó, ele é fantástico. Fantástico. Ele nasceu pra isso. Agora, pra vender alguma coisa além dele mesmo, eu já não sei. Eu nunca consegui ver ele fazendo isso daí. Porque falar só. Falar qualquer um. Né? Falar até papagaio fala, né? Esse ditado. É assim, é realmente inacreditável. E aí, ele, depois de fazer toda essa palhaçada, né? Toda essa gestão turva que vem sendo feita, ele não tem coragem de dar uma entrevista coletiva, de dar a cara a tapa. Nem ele, nem o Belmonte, tá? E nisso daí eu acho que o Belmonte, que eu volto a frisar, o associado respeita o Belmonte. Ele tinha que sair dessa gestão porque a gestão tá levando ele pro buraco. A gestão tá levando o São Paulo e o nome dele junto pro buraco. Nem ele, nem o Belmonte tem coragens para vir a público, dar uma coletiva. Não, só faz essa entrevista no mano a mano, que, como eu já disse, o repórter ele fica meio que refém, né, da situação, ele não pode chegar com os dois pés no peito, ele não pode fazer perguntas muito agressivas, muito ácidas para ser entrevistado, porque depois ele não consegue ter alguma troca lá dentro, se precisar saber de algum furo, ou então verificar alguma negociação, ele terá mais dificuldade. Então tem que ir para uma coletiva, porque lá sim terão outros repórteres que poderão, com certeza, questionar o que interessa questionar. Como, por exemplo, essas contas completamente que não fazem sentido. E eles acham que tá tudo bem. Eles acham que tipo, eles podem mentir na nossa cara quando ele vira e fala que é superávit. Que por causa da gestão. Quando não é por causa da gestão. É por causa do Manchester United. E depois os salários não estão sendo pagos, ele acha que está tudo bem. Que a gente vai acreditar que o São Paulo está realmente vivendo, está se recuperando financeiramente. Porra! Sério? A gestão, agora falando mais do futebol, né? O scout, isso daí quem disse foi o Belmonte, tá? O Belmonte afirmou que ele vê o ideal ter 10 pessoas no scout do São Paulo. Nunca passou de 6, atualmente são 5. O scout, pra quem não sabe, são os olheiros, né? A galera que vai atrás de jogadores. Bom, o que explica por que a gente contrata tão mal, né? A gente paga caro por jogadores que não merecem, enfim. A gente vê, por exemplo, o Guarani, que descobre um lateral esquerdo e paga 400 mil por ele, que é um preço baixo, né, para um jogador de futebol, e depois vende por 4 milhões e meio. E aí a gente não consegue descobrir esses caras. E quando o São Paulo tá na fase que tá, porque se a gente estivesse na fase do Palmeiras ou do Flamengo, porra, tudo bem. O Flamengo contrata jogador da Europa. São Paulo não consegue nem contratar do Zimbábue, sabe? Não tem dinheiro nem pra isso. Então, porra. Mas não, né? Aí o scout que deveria funcionar, que deveria ser o lugar de investimento, justamente para a gente ter esses jogadores que não são craques, mas são úteis, que podem suprir algumas necessidades do clube. E aí depois a gente faz algum dinheiro vendendo-os quando eles, né, ganhassem um pouco mais de corpo? Não. A gente não tem esse investimento. A gente resolve investir em quem? Em jogador que já é caro e não é tão bom assim. Ou então não é necessário, como o caso do goleiro Rafael, que foi contratado e o Rogério Ceni falou: eu não precisava de um novo goleiro. Agora a gente tem 3 goleiros. 3 goleiros, tipo, prontos pra jogar, sabe? A gente pode questionar a qualidade deles. Isso daí tudo bem. Mas são 3 goleiros já prontos, com salários de goleiros prontos pra jogar. Ninguém ali ganha menos 100 mil, tá bom? Com o time passando dificuldade financeira. A gente tem 3 jogadores. Pra quê? Aí um deles joga só, porque qual é o ideal, né? Quando o time tá mal assim das pernas. Você tem o seu goleiro principal, tem que ser um bom goleiro, porque se o time tá mal, teoricamente o resto do elenco não é tão bom assim, então tem que ter alguém que segure as pontas lá atrás, faça boas defesas, né? Defesas importantes. Depois tem que ter um reserva imediato, que pode ser ou um goleiro já experiente em final de carreira, que vai ajudar na transição do próximo goleiro da base, ou então um cara que vai custar pouco, que você sabe que não vai jogar, ele sabe que não vai jogar e tá tudo bem.
Ou então um garoto da base, né? Não, a gente tem 3 goleiros profissionais prontos, com salários altos. Assim como a gente tem 6 laterais direito. Porra. Maravilhoso. Mano, contratamos mais um, Rai Ramos. Que não é tão bom assim, mas. Enfim, você vai ver, porra. É o que dá, né? Essa é a real, mas chega a ser desesperador, porque quem a gente contrata é pior que quem já tá. Então você fica. A gente tá indo pra onde? Pra B, eu já disse. E agora a gente não consegue contratar um lateral esquerdo, porque prefere ir pro Curitiba. Que também nem era tão bom assim, não valia 4 milhões e meio. É do desespero, né? Então agora, já que a gente não contratou o Jamerson, o que a gente pode fazer? Procurar esse lateral esquerdo. Tem uma equipe de scout minimamente decente. Às vezes você não tem a equipe em si tão boa assim, mas você consegue fazer parcerias com outros clubes menores, que consegue te dar informações de jogadores em outras praças. Mas não, assim, pra quê, né? Pra quê? Nunca. Nunca. Longe de mim isso daí. Isso porque é uma gestão profissional, tá? Profissional. A única coisa que eu vi profissional é o marketing que o Casares faz pra ele mesmo. De resto, esquece. Esquece. Por isso que eu digo que ele é o pior presidente da história de São Paulo. Eu acho que quer dizer, que teve o Aidar, né? Que o Aidar fez o que fez. Eu sei que a justiça inocentou ele, mas não disse que o que ele fez foi correto. Só disse que não é crime. Tem aí, mas tem gente que acha que, tipo, não, quer dizer que ele não fez aquele negócio de passar as comissões. Sim, ele passou as comissões lá pra ex-namorada, e enfim. Só que o ponto é que não é crime pagar comissão pra alguém. Então, né? Com certeza o que ele fez foi no mínimo antiético, tá bom? Deixamos assim, pra não termos problemas com isso. Pois. Mas, tirando isso, eu acho que o Casares conseguiu superar a gestão Leco. Sério. Porque, assim, a gestão Leco, apesar dos pesares, quase ganhou o Campeonato Brasileiro. Eu queria lembrar pra vocês isso daí. E foi quando o Casares entrou que a coisa foi pro caralho. Porque eles entraram e tiraram diretores e mexeram já na parte do futebol e deu no que deu. Parece que o Pássaro, apesar de não ser um bom gestor, né, de, assim, até ele passou no Vasco também, não deu muito certo, então eu não gostava do jeito que ele contratava, mas ele tinha um bom relacionamento com os atletas, isso daí é algo importante no futebol. Tô ficando sem voz já. De raiva. Pois bem, quase foi campeão. O Pássaro quase foi campeão. Belmonte, parabéns, cara. Você é pior que o Pássaro. Sua gestão de futebol é pior que a do Pássaro. Porra, parabéns, cara. Sério. Conseguiu. E pra fechar com chave de ouro, a praça de alimentação agora se chama Praça Júlio Casares. Não, presidente Casares, né? Sei lá, presidente. Dane-se. Presidente esse daí. Isso pra mostrar o quê? Que ele tá cercado. Ele disse que não sabia dessa homenagem. É ridículo isso, tá bom? Assim, homenagens e vida. Tem que ser coisas especiais, sabe? Pessoas grandes, tipo o Muricy. O Muricy merecia sei lá, um centro de futebol, o Muricy Ramalho, uma coisa assim. Porque ele sim ganhou títulos pelo São Paulo, ele tem uma importância, uma relevância histórica para o clube. Agora o Casares ele fez o quê, além de falar um monte de coisa que não cumpriu? Diga aí, o que ele fez? Nada, né? Quer dizer, nada de bom, pelo menos. E ele ganhou a praça de alimentação com o nome dele, porra. Por quê? Porque ele tá cercado de pessoas que são iguaizinhas a ele. Né? Lógico. Pessoas o quê? Com o ego acentuado e que precisam se vender. Igual o papagaio de pirata lá. Nosso querido PMDB. Reparem, tá bom? Assim, é fácil descobrir quem é. Pega todas as fotos de qualquer inauguração
qualquer inauguração que foi feita desde a era do Juvenal, o cara vai estar lá. É impressionante. Assim, não importa. Pode ser a estátua do Tele, sei lá, a reforma do banquinho da praça lá no social. O cara vai estar lá. Ele sempre tá lá. É impressionante como esse cara tá em todas. Tentando se vender. Enfim, cada um tem sabe o ego que tem. Enfim. É isso, o cara tem agora a praça de alimentação com o nome dele e ele não merecia nem uma privada com o nome dele. Sério. Assim, a gestão Casares, pra mim, chega. E eu prometi a mim mesmo, porque nos últimos vídeos eu tava bem assim, bem pra baixo, né? Eu sei que esse é um pouco mais agressivo, né? Então muda seu tom, eu tava bem pra baixo, porque o cara me deixa desanimado. A gestão Casares me deixa desanimado. O que eu vejo, o time jogando, né? Mas todos os problemas financeiros, então, e uma coisa tem a ver com a outra, porque eu sei que se o São Paulo não consegue pagar salários, mas o time tá bem e o time acaba sendo campeão no final do dia, pelo menos é de se esperar que a gente tenha um retorno financeiro por causa do futebol e que as coisas voltem a andar um pouco melhor. Porém, o que a gente vê é que os dois lados estão ruins. Então a gente conseguiu, ao mesmo tempo, ficar pior financeiramente e piorar em campo. E não piorar em campo, ficar melhor financeiramente, o que faz parte às vezes. Você, quando está com alguns problemas financeiros, você tem que dar um passo atrás na parte do futebol e aí você se recupera financeiramente. Mas não, a gente conseguiu o pior dos dois mundos. E agora a gente vai pro buraco por causa disso. Vai começar agora o Campeonato Brasileiro, vai começar a Sul-Americana. Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo também, né? Porque eu sei que daqui pra frente os vídeos serão mais sobre futebol em si do que sobre essas coisas alheias ao futebol. Então, bom, é isso. Vai ser, assim, um segundo semestre tenebroso para o São Paulo. Quer dizer, começa um pouco antes do segundo semestre, né? Mas de abril até o finalzinho de novembro será um ano bem complicado. Teremos que aturar esse cara. E se você é sócio, por favor, não vote no Casares. Esse cara, ele tá mais preocupado com ele do que com o clube. Isso daí é fato. E 2, ele não sabe gerir o São Paulo. Ele vai jogar o São Paulo pro buraco. A gente vai ter um time horrível daqui pra frente. E financeiramente seremos pior. O que é um absurdo. A gente já viu a folha salarial. Vê como é que tá a nossa folha salarial. Você não acredita em mim. Vai você fazer a pesquisa. Como é que tá? Como é que estão os salários pagos pelo São Paulo? Vê se faz sentido isso. O São Paulo tem a oitava folha salarial mais cara do Brasil. E ser esse time horrível. Horrível, desbalanceado ainda. Contrata um monte de jogador, contrata 6 laterais direitos, porque os caras não conseguem fazer uma porra de uma planilha pra saber em qual lugar já tem jogador. Contrata um goleiro por 5 milhões que não precisava. E agora não consegue contratar um lateral esquerdo. Que custava 4,5. Quer dizer, se bem que o cara optou não ir pro São Paulo, né? E fez o certo. O jogador não é otário. Os jogadores já perceberam. A torcida já percebeu. Falta agora o associado perceber e não votar nesse cara. E não reeleger esse cara. Esse cara vai jogar o São Paulo pro buraco. Apenas. Parem de acreditar no Casares. Ele tá enganando vocês. Ele tá realmente enganando vocês. A gestão dele não sabe para que lado tá indo. Sabe? Volta a repetir. Eu não acho que ele tenha uma má índole. Eu acho que ele não sabe o que ele tá fazendo. Ele queria muito isso. O sonho dele era ser presidente do São Paulo. Ele chegou lá e ele percebeu que ele não sabe ser presidente do São Paulo. Só que ele não consegue admitir isso. Então ele continua se escondendo atrás dessas meias verdades, atrás de estamos bem financeiramente, quando não é verdade, e se escondendo também do público, porque ele não vem dar a luz, né? Vem a luz, vem dar a cara a tapa, vem fazer uma coletiva. Isso daí ele não faz, não. Tava lembrando, teve um certo guru aí recentemente, né? Enfim, a política normal, né? Não a política do clube.
Mas tinha um certo guru aí que comparava a um vampiro, porque se viesse a luz, iam perceber que era uma farsa, e por isso que ele sempre se escondia. Ele nunca dava a cara, ele sempre só falava com os seus, ou então em ambientes controlados. Então, Casares, mostre que você não é um vampiro sugando São Paulo. Dê uma coletiva, venha à luz, venha se mostrar, dê a oportunidade de repórteres perguntarem para você como é que as coisas realmente andam. E seja honesto nas suas respostas, antes de mais nada. Seja honesto, fale realmente como é que está a questão financeira do clube. É isso. E só pra terminar, eu não isento o Rogério Ceni, tá bom? O Rogério Ceni tem sua parcela de culpa. Mas esse vídeo era pra falar dessa gestão, dessa coisa terrível que tá acontecendo pelos lados do Morumbi. É isso. Só falta ele querer, né? Só uma coisa. Outra coisa que não dá pra aceitar presidente do São Paulo fazer. Ficar processando gente porque fala mal. Né? É coisa de... Você sabe, já advogado, os advogados do clube ainda. Tem um nome pra isso. E é. Bom, dê o nome aí você. Me diga aí o que você acha dessa gestão. E como eu disse, eu não vou deixar esse cara me abater. Eu não vou deixar esse cara tirar minha vontade de ver o São Paulo. Só um parênteses, né? Assim, pra terminar mesmo. Por exemplo, hoje, mais cedo teve o jogo do Arsenal, né? A gente ganhou de 4-1. Eu falo a gente porque eu torço pro Arsenal também. E por que eu torço pro Arsenal? Porque o São Paulo vendeu o Denilson pro Arsenal lá atrás, naquele volante. E como eu sou muito São Paulino, eu fui acompanhar os caras. Eu acompanhei o Hernanes na Lazio. Eu acompanhei o Denilson no Arsenal. E aí no Arsenal eu acabei gostando da forma que o time do Wenger jogava, né? Fiquei encantado por aquilo e comecei a torcer pro Arsenal também. Mas eu lembro que uma vez, quando o São Paulo vendeu o Ademilson para aquele time do Japão, se eu não me engano foi o Yokohama ou foi o Marítimos? Não lembro agora direito. Enfim, eu lembro que eu fiquei 3 da madrugada procurando algum jeito de assistir a estreia do Ademilson no Japão. E assistir. É isso, pô. É isso. Isso daí, pode ser o Casares que for. Isso daí não vai tirar do torcedor. Eu sei que não sou, eu especial. Não, eu sei que os torcedores são assim. O torcedor de São Paulo é apaixonado desse jeito. Isso daí, nenhum vampiro vai tirar da gente. Isso daí não se suga. É eterno. É isso.